Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito. Quem aqui está com expectativas pelo que o Senhor continuará fazendo? Quem aqui já está ainda mais radiante do que quando chegou? Quem aqui já se vê transformada? Quem aqui já se vê avivada para viver um novo tempo, uma nova estação sobre o seu ministério? Glória a Deus. Quero pedir para aqueles que estão com uma cadeira vazia ao lado. Alguém tem a cadeira vazia ao seu lado? Você pode levantar a sua mão? Nós temos algumas pessoas que chegaram depois do horário, então vocês podem manter as mãos erguidas e o pessoal vai direcionando para que todos possam tomar o seu lugar. Quero apresentar para vocês com muita alegria Ludmila de Castro Albergária Fonseca, casada com Alexandre há 21 anos, mãe do Bernardo, 17, da Beatriz, de 16 e do Eduardo, de 14 anos. Foi criada no Evangelho, é serva de Deus desde criança, líder e anfitriã de célula há 20 anos e líder de crianças desde 2010. Ela é procuradora federal desde 2003 e mentora da experiência do lar para adolescentes e mulheres. Ela e seu esposo conduzem um projeto que é como uma rede cristã que tem como objetivo o fortalecimento das igrejas e avanço do reino através da criação de então projetos sociais para dar assistência aos menos favorecidos e em cenários de guerras e catástrofes. Ainda quero apresentar Monique Fraga Abreu, que é serva do Senhor Jesus, casada há 17 anos com o Fernando, mãe de 3 flechas, diga aleluia! Ela é mentora, anfitriã da experiência do lar, também franqueada da Escola de Princesas, sócia do capítulo 150 da Adonep, equipe da família em curso, líder do Ministério da Família da 8ª Presbiteriana de Nova Lima. Por favor, os seus aplausos. Boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Como a Ju já apresentou um pouquinho, meu nome é Monique Artzkin Fraga Abreu, eu sou casada com o Fernando há 17 anos. Nós temos 3 flechas, a Maria Eduarda, de 14 anos, mês que vem, o Felipe, de 11 anos, e o Mateus, de 4 anos. E eu sou franqueada da Escola de Princesas. Quando eu resolvi abrir essa franquia, foi em 2015, eu resolvi abrir essa franquia porque é uma escola para levar ao coração de meninas valores e princípios morais e sociais que as ajudarão a conduzir sua vida com discernimento e sabedoria. E era tudo isso que eu procurava para minha filha Maria Eduarda. E em 2017, dia 31 de agosto, a gente estava lá na casa da Dev, eu caí lá meio de paraquedas, vou confessar para vocês. A Poliana, minha prima, que falou assim, não, você vai, eu fui. E eu tinha 10 anos de casada nessa época, e eu era terrível, gente. Eu era cristã, ia à igreja todo domingo, não honrava o meu marido, sabe aquela integridade? O que eu cria, eu não fazia. E eu não era uma pessoa íntegra. E como Deus falou comigo aqueles dias lá na casa da Dev, e o Fernando brinca que eu sou uma Monique antes da Dev, e outra Monique depois da Dev. Mas não foi a Dev, foi o Espírito Santo de Deus. Porque eu deixei o Espírito Santo de Deus agir na minha vida. Eu não tinha mansidão, eu não tinha domínio próprio. E eu deixei Deus agir, e hoje eu posso falar que eu sou uma nova Monique. E em 2021, eu abri a minha casa para a primeira turma do Experiência de Mulheres. Já estou na 7ª turma, que vai começar agora, terça-feira, dia 1º de outubro, de mulheres. E estou na 3ª turma de adolescentes na minha casa. Boa tarde, gente. Meu nome é Ludmila. Eu sou mineira, casada com Alexandre há 21 anos. Sou mãe de 3 filhos, Bernardo, 17, Beatriz, 16 e Eduardo, 14. Como eu fui apresentada, eu sou evangélica e apaixonada por Jesus desde criança. Eu sou procuradora federal desde 2003
E meu marido e eu somos anfitriões e líderes de uma célula na nossa casa. E desde 2010 nós lideramos crianças. Só que os nossos filhos cresceram, se tornaram adolescentes. E, bem diante desse contexto, com 3 adolescentes em casa, o meu coração começou a queimar por meninas adolescentes. E eu comecei a estudar sobre feminilidade bíblica versus feminismo. E foi nesse momento que o Senhor me trouxe uma revelação. Que o coração das adolescentes são como esses galhos verdes, flexíveis, tenros e maleáveis. E essa revelação, ela penetrou no meu coração. E brotou em mim uma irresignação santa, que me impulsionou a abrir minha primeira turma de experiência do lar em 2023, para semear no coraçãozinho dessas meninas as verdades bíblicas de uma forma profilática, que é preventiva, para combater a ideologia do feminismo, que tem trazido subversão dos padrões moral, da maternidade, da linguagem, da identidade e da sexualidade. E a gente trouxe um PowerPoint, Fábio, se porventura estiver disponível, podia nos auxiliar aí. Passei para o Felipe, porque a gente vai facilitar. Por que fazer a experiência do lar para adolescentes? Lá em Juízes 2:10 diz, depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, não tinha visto os grandes feitos que o Senhor havia feito por Israel. A Dev sempre falava que esse versículo é o versículo mais triste da Bíblia. Porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é se os nossos filhos crescessem e não aprendessem o Deus a quem a nossa família serve, as maravilhas, os sonhos do Senhor na nossa vida. E essa é a razão completa para que a gente conheça todos esses princípios que estão aqui nesse livro maravilhoso. Princípio é uma verdade absoluta, uma verdade eterna. E há uma estatística que em 10 anos, se a gente se posicionar, se a gente transmitir essas verdades bíblicas, uma geração temente a Deus se levantará. E nós queremos, de uma forma bem prática, como se trata de um workshop, a gente quer dar... Glória a Deus, gente. A gente quer dar 6 dicas. Vamos lá. Volta um pouquinho, por favor. Essa é a família da Monique. E pode passar, Monique. Essa é a minha família. São os 2 vídeos que nós vamos passar. Da experiência do lar que aconteceu em setembro de 2023 na minha casa. E essa aqui foi na casa da Monique com a Trina. Não? Agora não. Gente, vamos improvisar então, enquanto vocês vão tentando aí. São 6 dicas práticas que a gente queria dar para vocês. A primeira dica é que as sessões elas devem ser bem curtas, mais curtas, de 20 a 25 minutos. As sessões... Vai. Peraí. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Não é essa música, gente. The tempo still he took my sin and my shame. I didn't deserve to be rescued. Still he has called me by name. I'll stay.
Essa foi a experiência do Lar na Casa da Monique, em outubro de 2023, com a Trina. Essa foi na minha casa em setembro de 2023. O dia hoje não é pouco. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz: não vamos tomar forma. Eu estou cuidando de você. A vida dela. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar. Mas no teu Baseado no Senhor, descansar. chegar como princesa do Senhor. E a nossa honra vai ser expressiva. Eu quero que vocês entendam hoje que vocês carregam Eu estou cuidando de você. There's a world full of mercy and peace, mercy and peace, waiting for me. There's a land for the lost and the least, where they dine with the King, waiting for me. Yeah, His holiness fills up the temple. Still He took my sin and my shame. I didn't deserve to be rescued. Still He has called me by name. I'll stand firm with confidence till He comes again. Till He comes again. I'll keep my mind stayed on Him to the very end. To the very end. Yeah. Stay on Him. Stay on Him. Stay on Him. Stay on Him. Stay. Então, voltando às 6 dicas. Como? As mães que chegaram. Mas vai falar no final. Nós vamos falar. As 6 dicas, então, para a experiência do lar para crianças e adolescentes. A primeira delas é que ela tem que ser mais curta. As sessões devem ser mais curtas. A segunda é que as sessões elas devem ser bem criativas, dinâmicas. A Trina, que ela deu na Casa da Monique, da Polly, é cheia de exemplos, de forma que fique mais prática, mais dinâmica. Se possível, meninas, alternar o local das sessões, porque isso dá mais dinamismo às sessões. Também alternar as mentoras, porque a modulação de voz, a forma que cada uma fala, e também as experiências individuais de cada mentora. Quinta dica. Colocar os princípios mais teóricos na parte da manhã, que é quando a mente das meninas elas estão mais descansadas, menos distraídas. Então, o princípio da dignidade e santidade, mesa, usar o que você tem, também honra, devem ser na parte da manhã. Sugerimos, né, gente? São sugestões. Sexto,
Colocar um testemunho de uma adolescente, uma jovem, para conectar e inspirar as meninas. E 7º, não são 6 dicas, são 7, colocar adolescentes que já fizeram a mentoria também para ministrar. Isso é muito impactante. E alguns dias antes, a gente já prepara o coração dessas meninas. A gente pega o nome delas, coloca nesses versículos e vai mandando para o celular delas mesmo, para ir preparando esse coração. E a gente ora por elas, porque a experiência do lar sem oração não tem jeito. Essa é uma sugestão de convite, a gente tenta fazer um convite atraente, né, que possa chamar a atenção delas, da minha casa, da casa da Ludmila. E é uma sugestão de ficha de inscrição. Depois eu posso passar tudo para vocês. Coloco no grupo. E uma sugestão de ficha de inscrição. A gente pede o nome da menina, o contato telefônico dela, a data de nascimento para a gente saber a idade, o nome e contato do responsável. Por quê? Porque a gente faz uma surpresa para essas meninas. E elas só podem ir no Experiência do Lar se a mãe chegar 30 minutos antes, que daqui a pouquinho eu vou contar por quê. O Instagram das meninas, que a gente entra lá para conhecer mesmo cada uma. Informações importantes, data, horário, que é imprescindível, a pontualidade, que a gente começa na hora, local, valor do investimento, o preenchimento de um quiz sobre o temperamento, para elas já chegarem lá sabendo qual é o temperamento de cada uma. E a gente faz algumas perguntas estratégicas nessa ficha de inscrição. Alergia alimentar, por que deseja fazer a experiência do lar? O que ela gosta de fazer, dons e habilidades, para a gente falar sobre o princípio do também. Frequenta alguma igreja, qual? Como é a sua estrutura familiar e como são suas amizades. Meninas, a gente também dá várias sugestões de mimos. Como disseram aqui, quem não gosta de ganhar um presente, né? E presentear é uma forma, gente, de demonstrar o amor, o zelo e o carinho para as pessoas. Quando a gente faz a experiência do lar, já fez lá em casa, muitas pessoas saem impactadas. Às vezes com uma florzinha que a gente coloca amarrado, uma florzinha seca que coloca amarrado numa xícara. Então, são uns pequenos detalhes que, às vezes, impactam na vida das mulheres. Ainda mais nesse dia a dia corrido que a gente tem, né? Então, a gente presenteia, a gente dá algumas sugestões. O livro, a gente coloca um laço de fita, como dá para vocês verem ali. A gente fez esse necessaire com o nome bordado ou com um versículo. Aqui dentro, a gente vai falar depois na oficina da limpeza, a gente dá alguns itens de higiene pessoal, que depois a gente abre. Nós também fizemos, em setembro, nós demos esse bastidor, que está escrito I am. E aqui algumas virtudes, amazing, capable, chosen, never alone, com as indicações e referências bíblicas, e nós demos para cada uma. Também elas saem com uma que sugestão, né? A ecobag, que foi quem fez? A Élida, que está aqui, cadê ela? A Élide. Olha, você vê, ela presenteou, a gente deu para cada adolescente no nosso Experiência do Lar. Obrigada, viu, Élide? E também elas saem com um vasinho, com um vaso de flor, que depois, na oficina do arranjo, nós vamos explicar o que nós fizemos. Aqui é um panorama do nosso cronograma. Depois eu vou mandar, não precisa desesperar. E aí, a sugestão de cronograma de um dia, que foi como a Trini nos ensinou quando ela foi lá na nossa casa. E as boas-vindas, a gente coloca 20 minutos. Por quê? Porque a gente dá um tempinho de tolerância, mas a gente não conta para nenhuma delas, senão elas vão atrasar. E a gente ora nesse tempo, a gente louva a Deus nesse tempo, e a gente conta como tudo começou, quem é a Dev, por que a experiência do lar. Depois a gente começa como princípio da dignidade e santidade do lar, né? Que a gente usa 20 minutos para isso. E o princípio da dignidade e santidade do lar, a gente usa alguns recursos visuais. Gente, vocês não precisam de usar todos esses recursos que a gente está mostrando para vocês, são apenas ideias.
E o princípio da dignidade e santidade do lar é muito impactante. Vocês vão ver o depoimento no final de uma menina, que o princípio que mais impactou ela foi a dignidade e santidade do lar. Sabe por quê? Porque a dignidade é o quê? Quando é um reconhecimento, quando a aparência e o caráter andam juntos. Não adianta a menina ser verdadeira, não falar mentiras, se a aparência dela, o modo de vestir dela, não fala isso. A mesma coisa o contrário. Não adianta a menina se vestir adequadamente, se o comportamento dela não for adequado. Então, a gente coloca isso bem explicadinho para elas. Dessa forma, a gente consegue abordar a dignidade na forma de vestir, no linguajar, sobre postar fotos que não agradam a Deus e as que honram a Deus nas redes sociais. A gente foca, fala para elas, não esqueçam, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. E a gente lembra para elas que no depender delas, mesmo elas sendo uma adolescente ainda, elas precisam fazer da casa delas um lar. E as coisas que elas fazem no quarto, no banheiro, nas conversas do WhatsApp, nos vídeos do YouTube que elas assistem, tudo deve ser para a honra do Senhor Jesus. E quando a gente vai falar, né, que o nosso lar precisa o quê? Amor e paz, né? A gente mostra um coração, uma pombinha, e a gente coloca elas para repetir, o nosso lar precisa ter o quê? Amor e paz. Porque quando esses dois frutos do Espírito não estão no nosso lar, elas começam a buscar isso em outros lugares, que podem levar para lugares sombrios e assustadores na vida delas. E ao falar que devemos voltar ao prumo, lembra? Quem lembra? A gente mostra o prumo. O que é o prumo na nossa vida? A palavra do Senhor. E quando a gente afasta um pouquinho, seja 1 milímetro para lá ou para cá, ao longo dos anos, vai te levar queda abaixo. E tudo isso a gente mostra para elas. Ao falar do feminismo, a gente mostra um vídeo, que depois eu posso passar para vocês. Um vídeo que fala sobre feminismo. Ao falar sobre guardiã do lar, a gente mostra uma sombrinha, que é a nova vestimenta delas em Cristo Jesus. A gente mostra a sombrinha lembrando elas do que está lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa, delas serem revestidas de dignidade. Dignidade é o quê? Caráter e aparência andando juntos. E aí, essa sombrinha é para as ideologias antibíblicas não entrarem no coração e na mente das meninas. Pode passar, Monique. Consegue o vídeo? Aqui, gente, a gente aborda a sessão sobre identidade. Identidade, é importante a gente pontuar que identidade e poder da oração não estão no livro físico, mas ambas sessões estão no curso online da Experiência do Lar, que é na plataforma Hotmart. Então, esse é o motivo, e tão somente esse é o motivo, pelo qual a gente inclui identidade e poder da oração. Isso por que é importante a gente pontuar? Porque nós devemos ser fiéis à visão que o Senhor concedeu a Dev. Então, tudo que ministramos tem que estar alinhado ao livro, alinhado à visão. Isso acontece muitas vezes, fala assim, vamos fazer experiência do lar para crianças e adolescentes. Vou colocar um curso de moda, vou colocar um curso de maquiagem. Gente, isso não está alinhado à visão. Então, nós não podemos ultrapassar os princípios, valores e exemplos que o livro dá. Ok? Tem uma musiquinha aí também.
ou não? Enquanto vai tentando, gente, é o seguinte. Na identidade, a gente utiliza diversos recursos. Como a pastora Fabiola falou muito bem pela manhã, nós sabemos que desde que somos concebidos, inicia-se uma batalha contra a nossa identidade. E o diabo, ele não poupou o próprio Jesus, tentando, como ela bem pontuou hoje pela manhã. E nós utilizamos de alguns recursos para tentar que as meninas se identifiquem. Vocês observem que tudo a gente utiliza um objeto, um recurso, para ficar mais palpável e dinâmico. Então, a primeira distorção de identidade que a gente pontua, meu cotonete sumiu. Eu trouxe um cotonete, eu mostro um cotonete para elas, que é a distorção no que elas ouvem. E eu dou o exemplo de Mefibosete. Mefibosete, ele cresceu ouvindo que ele era um aleijado. E ele se tornou um homem aleijado, fisicamente, mas em sua alma. E aí, quando a gente mostra, então a gente fala da estratégia do inimigo de colocar rótulos. Segunda forma que a gente aborda a identidade é através da distorção no olhar. Aí a gente mostra um colírio. Por quê? E damos o exemplo ali de Ana, que viveu achando que ela, vivendo como uma coadjuvante da sua vida, porque ela vivia olhando para a vida de Penina. E aí a gente fala acerca da comparação. Como a comparação, ela gera cegueira acerca da bondade de Deus. Ela gera inveja, gera descontentamento. Terceira distorção que a gente fala é sobre a distorção das vozes internas. Muitas vezes, dá uma ajudinha aqui, sofremos traumas na nossa infância. E o exemplo que a gente dá ali é sobre Gideão. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Sobre Gideão. Gideão, ele cresceu com medo dos midianitas, mas um dia o anjo do Senhor o chamou e falou, vem cá, forte guerreiro. E ele, a despeito de estar com medo, numa prensa de uvas, ele começou a ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, ele experimentou a Deus, ele fez prova de Deus. E a gente mostra, gente, esse aqui era o coração de Gideão. À medida que ele foi se relacionando com o Senhor. Como que a gente se relaciona com o Senhor? Através da leitura da palavra, orando. Deixa eu aqui. Gente, e à medida... Chega mais para cá. À medida que ele vai se relacionando com o Senhor, toda aquela distorção em sua mente, em seu coração, ele é transformado. E para isso, a gente fala sobre Romanos 12, 3, salvo engano, 12:2, obrigada, que fala que não vos conformei-vos com este século. Conformar, gente, é tomar forma. E eu falo para elas, gente, o mundo é bonito, ele é dourado, ele é cheio de atração. Não vos conformei-vos com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. E para isso, posicionadas em sua nova identidade, eu falo, a gente tem uma palavrinha que elas são princesas, filhas dos reis dos reis. A gente dá uma luvinha, e elas calçam essa luvinha e começam a formar com um pedacinho de argila, um vasinho. E eu falo, gente, esse vaso, ele representa tudo o que vocês pensam, os seus hábitos. E na hora que elas fizeram aquele vaso mais lindo, sabe o que eu peço? Destrua. E a gente ministra o versículo que está em 2 Coríntios 10:4. Fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas e sofismas. E nós ministramos que elas receberão em nome de Jesus uma mentalidade redimida pela palavra do Senhor. Logo depois, o princípio de usar o que você tem, que aí a gente usa aquela pergunta que a gente fez, dons e talentos. A gente vai lá nas fichinhas e fala assim, você que toca piano, como você pode usar o piano para o avanço do reino? Você que gosta tanto de cozinhar, como você pode usar o seu dom de cozinhar para o avanço do reino? Você que ama escrever, como você pode usar a escrita para o avanço do reino? E a gente também aborda a comparação, que foi falado tão lindamente aqui de manhã, né? Nós somos únicas.
perante o Senhor. Nós somos filhas de Deus. Não precisa de ter comparação entre você e sua colega do que você tem, do que ela tem. O princípio do também. Quando o servo de Abraão, né, foi lá na terra natal buscar uma esposa para Isaac, ele levou com ele 10 camelos. E ele chegou naquele poço. E o que a Rebeca fez? Eu vou te dar água e vou dar também para os seus camelos. Sabe quantos camelos ele tinha? 10. Sabe quantos litros de água um camelo precisa para saciar a sua sede? 100 litros. Então, 100 vezes 10, a Rebequinha lá teve que pegar 1000 litros de água só para os camelos. E aí a gente mostra uma jarra de água. Isso aqui é 1 litro. Ela teve que pegar 1000 litros. E aí a gente, né, fala assim, e se fosse hoje em dia? Se esse servo que andou vários dias, ele estava descabelado, mal cheiroso, chegasse até você nesse poço e perguntasse, me dá um pouco de água? O que você faria? Provavelmente é, oi, eu te conheço. Ou senão, eu não sou sua escrava, não. Quem que você acha que eu sou? Né? E aí a gente leva elas a pensar sobre isso. Será que você faria além, como Rebeca fez? Porque o princípio do também é isso, ir além. Será que você teria uma atitude de serva e não de preguiçosa? E a gente leva elas a pensar sobre isso. Vamos lá, enquanto vamos tentando passar o vídeo, é o princípio da honra. Os recursos que a gente utiliza, gente, primeiro a gente tem esse vídeo que fala muito, muito claramente a diferença entre obediência e honra. Ele fala sobre Davi e Salomão. Vamos ver se vai passar. E a gente utiliza 2 ursos. Eu tenho 2 ursos bem grandes. Quando meus filhos eram crianças, eu coloquei uma plaquinha em um que se chama, e o nome dele é obediência. E o outro que fica ao lado se chama bênção. E eu costurei a mão dos 2 ursões. E aí, os meus filhos pequenos, eu pegava o ursão grande, que chama obediência, e ia arrastando pela casa. Eu falava, gente, o que acontece? Aí eles, a bênção corre atrás da obediência. Eu falei, exatamente, é isso que acontece. Isso. E aí eu falava, Deuteronômio 28, que fala que as bênçãos, elas perseguem a obediência. E eu falo nesse princípio, eu falo, gente, a honra é mais do que a obediência. Porque a obediência, ela demanda ela depende de uma ordem, de uma demanda. A honra, não. A honra você faz sem haver pedido. Então, eu chamo a honra de obediência adornada. O vidinho, acho que não sei se vai ser possível, mas depois a gente passa tudo por PDF, por WhatsApp. Depois a gente ensina culinária. Culinária a gente procura escolher um prato que elas gostem. Na última turma nossa, a gente ensinou uma palha italiana de Oreo com Nutella na travessa. E depois eu posso passar a receita também, se vocês quiserem. Hospitalidade, um valor de serviço, a gente ensina para elas que hospitalidade é o quê? Um dever, uma atitude, né? E elas devem ajudar as mães a receberem, não as visitas, mas como alguém que está ali na casa delas para ser abençoada. E então a hospitalidade tem que se tornar um estilo de vida da família. A hospitalidade não é só abrir a sua casa, mas é cuidar do próximo. É preparar uma mesa, fazer um bolo, levar um lanche para uma amiga, fazer uma oração para uma amiga que compartilhou um desafio com você, uma dificuldade. Isso tudo é hospitalidade.
Etiqueta, um valor de gentileza. A gente fala sobre etiquetas básicas. E a gente fala que gentileza é mais importante que protocolo. Então, se a Trina até dá um exemplo no livro, se a visita chega e já começa a comer e nem esperou você orar, você não vai deixar ela constrangida. Falar assim, não, agora nós vamos orar. Faz a oração em outro momento. Então, a gentileza é mais importante que o protocolo. E a gente ensina regras básicas. Come de boca fechado, guardanapo de pano no colo, guardanapo de papel é sobre a mesa. Para arrumar a mesa, os substantivos masculinos, né, Lu? À esquerda, os femininos à direita. A taça, então ela fica do lado da faca. A gente fala como não se curvar para comer, o talher que vem até a boca, são etiqueta básica que a gente ensina para elas mesmas. Isso aí é a foto da turma, que nesse horário, que está um pouco antes, logo antes do princípio da mesa, a gente chama todas as mentoras e as mentoradas para tirar uma foto, para ter o registro. O princípio da mesa. A gente usa a dinâmica de como quebrar o gelo, que a gente aprendeu, inclusive, na casa da Trina. Então, a gente fala o nosso nome e a primeira letra do nome da menina, com alguma característica dela. Para o quebra-gelo mesmo, que as meninas ficam mudas na mesa. E a gente leva impressa aqueles textos bíblicos, né? De Mefibosete, da primeira vez que aparece mesa na Bíblia, aqueles todos os textos a gente leva impresso para elas lerem, para haver interação durante o princípio da mesa. Começando a nossa tarde, então, aí já entramos na administração de prioridades. Administração de prioridades, a gente utiliza uns toquinhos de madeira, e a gente coloca 16 toquinhos, para que elas possam dimensionar como elas gerem o tempo dela ao longo do dia. Se 8 horas elas dormem, nós temos 16 horas ao longo do dia. E ali elas conseguem detectar como elas fazem a gestão do tempo. No livro, na página 138, fala que as mulheres solteiras, se a gente verificar, gente, olha aqui, vê se vocês veem a tagzinha. No livro são 6 prioridades, que é temor do Senhor, marido, casa, filhos, vida pessoal e vida pública. As meninas solteiras não têm marido, não têm filhos, e a casa, isso é importante pontuar, elas têm a casa, mas a casa é da mãe, gente, porque muitas vezes elas saem tão assim, achando que são entendidas, que chegam em casa e quer mandar na casa, dar ordem à mãe. Então, isso a gente tem que alertar. Então, se a gente parar para pensar, dos 6 prioridades, 3, elas têm parcialmente, né? Então, o tempo que elas têm para o Senhor é muito maior. E no livro, na página 138, fala que elas devem viver como se casadas com o Senhor fossem. Logo depois vem a oficina de limpeza. E nós abordamos 2 questões. A limpeza do ambiente em que elas vivem, o quarto, o banheiro, ajudar a mãe na cozinha, as demais tarefas da casa, obviamente, mas também a gente aborda a questão da higiene pessoal. E ali a gente fala da higiene bucal, uso do fio dental, escova de dente, escovar a língua. Em setembro, a gente tinha uma psicóloga que participou da nossa experiência do lar como mentora. E ela, na hora, assim, foi super improvisada. Ela falou assim, aborda a questão da limpeza da vulva. Porque ela teve uma paciente que a mãe nunca ensinou, e ela muito, muito reprimida, talvez, que a própria psicóloga ligou para uma ginecologista e falou assim, você tem que verificar. E ela nunca tinha feito asepsia da vulva. Então, nós abordamos muito claramente acerca da limpeza da vulva, acerca da limpeza da depilação, das axilas, o uso de um desodorante, aquelas coisas básicas e óbvias para você. Chulé, a Paula está aqui, chulé, a limpeza do pezinho. E também, gente, cuidados com o cabelo. Muitas vezes elas querem ser lindas e não são cheirosas. O cabelo 1 semana sem lavar, né?
E outra coisa também sobre o absorvente, o uso do papel higiênico após o uso. Eu brinco lá em casa é o seguinte, você quer saber se você tem uma princesa em casa? Você vê a lixeira do banheiro dela. E logo depois, oficina de organização, que a gente ali deixa, a gente fala que o nosso Deus é um Deus de ordem. E ali eu deixo 2 princípios. Primeiro princípio, só é organizada quem tem planejamento, inclusive do tempo. Segundo é que quando você entra no ambiente, você sai do ambiente, você deixa ele igual ou melhor. E aí a gente dá uma tagzinha para elas, que é essa ali, abriu, feche, sujou, limpe, acendeu, apague, ligou, desligue, quebrou, conserte, desarrumou, arrume, acabou, reponha, pediu emprestado, devolva, tirou do lugar, coloque de volta. E aí, com aquele quiz que a gente mandou previamente para elas, todas elas vão saber qual é a personalidade de cada uma. E aí a gente mostra, tem até no livro, gente, alguns textos bíblicos para ajudá-las a os pontos fracos para desenvolver. Para quê? Para o Espírito Santo de Deus, né? Ajudar a geri-las, aquelas emoções, porque não é fácil gerir emoção, né? Mas com o Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil. E aí a gente ensina, olha, já que você agora sabe sua personalidade, dá para você também saber do papai, da mamãe e dos irmãos que vivem com você na sua casa, conhecendo cada uma. Então, tudo se torna mais fácil, porque o conflito do dia a dia que a gente tem em casa ou é só na minha casa? Todo mundo tem conflito no dia a dia, não é? Fica mais leve. O fardo fica suave, não é? Com Jesus no barco. E aí, elas conhecendo isso, fica leve. Meninas, como eu falei lá naquelas 7 dicas, o testemunho de uma adolescente, uma jovem, é muito impactante. Na nossa casa, quem deu o testemunho foi a Ana Vitória, filha da Poli, e realmente como ela conseguiu conectar e, sobretudo, inspirar as meninas. Muitas saíram assim, então vale a pena? Vale a pena, então isso é inspirador. É importante também, a gente faz que o testemunho seja sobre relacionamento pais e filhos e algo sobre o perdão, porque assim a gente aborda tudo que está no livro, inclusive a aptidão relacional. Por último, não, a última oficina é a oficina de arranjo de flores, que é o valor da beleza. E ali, gente, a gente faz a conexão daquela bolinha de argila que elas destruíram. E, nesse momento, a oficina tem que estar pronta. Quando elas se levantam e chegam na mesa, vai ter o quê? Uma bandejinha com o vaso destruído, com o vaso novo. E aí a gente lembra o que está ali em Jeremias 18, 3 e 6. Acaso posso, ó casa de Israel, não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Elas são um vaso novo. E também o que está ali em 2 Coríntios, que fala que vocês são como frágeis vasos de barro, mas que carregam o tesouro. E qual é o tesouro? São as flores. A gente põe 9 hastes e a gente fala, meninas, vocês estão recebendo agora o tesouro. O que é o tesouro? O amor, a bondade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. É o próximo agora. O poder da oração. Também não está no livro, mas está no online do Hotmart. A gente não tirou nada que não seja do livro. E essa do meio é minha mãe. Agora, nesse momento, ela está orando por cada uma de nós aqui. E a gente ensina para elas serem intencionais na oração. Elas vão aprender a orar como? Orando. E a gente incentiva elas a terem esse momento a sós com Deus, para elas terem intimidade com Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos mais íntimos. E a gente tenta ensinar a passar isso para elas. Ter uma lista de oração como metas, né? E orar todo dia por aquela lista. E aí, quando Deus responder, ainda fazer o check. Jesus
tem o poder, tem o tempo perfeito. Então, vocês têm que orar, confiar e esperar. E a gente passa isso para elas. E aí, depois do poder da oração, tem o tempo a sós com Deus. Esse tempo é a página 296 do livro, que tem aqueles 8 textos bíblicos de adoração. A gente escolhe 3, os mais fáceis para elas entenderem. E a gente explica para elas, olha, agora é um momento de exaltação de quem Deus é, de toda a sua majestade. Então, cada uma vai ler um texto, ficar em pé, ler esse texto, a outra senta, levanta. E não é momento de fazer comentário nenhum. A gente tenta colocar elas mais espaçadas para ela ter essa adoração pessoal com mais privacidade e liberdade. E aí a gente fala assim, olha, quando vocês acabarem, vocês sentam que alguém vai vir orar com vocês. E aí é nesse momento que a mamãe de cada uma delas vai vir com uma bacia para lavar os pés delas. Pode passar. É o vídeo. Tem uma música, mas o áudio não está funcionando. Que dó. Meninas, esse momento, como a Monique já começou a explicar, ele acontece em 2 locais diferentes. As mães já foram instruídas a chegarem 30 minutos no horário pré-estabelecido, lá no convite. Isso é um pré-requisito para a filha dela fazer a experiência do lar. Ah, mas a mãe vai estar viajando. Infelizmente, vamos deixar para a próxima oportunidade. Porque a mãe, ela é imprescindível estar à tarde. E o que acontece? Então, uma mentora fica num local com as mães, que é surpresa, as filhas não sabem que as mães chegaram, e outra mentora fica com as filhas. Naquele momento, a mentora vai instruir as mães a o quê? A conduzir as filhas a um quebrantamento. Elas podem pedir perdão. E isso é muito importante falar, porque na experiência do lar que a gente fez o contrário. As filhas lavaram os pés das mães. Gente, mas nós tivemos uma situação muito constrangedora, porque uma delas não se conectava, uma mãe e uma filha. E nós não sabíamos o que fazer. Então, invertendo, as mães pedindo perdão e começando, e depois as filhas lavam os pés das mães, né? E depois a gente ora por elas. O depoimento. Você consegue colocar para a gente esses 2 depoimentos? Depoimento é aqueles 2... E agora, aquelas 2 perguntas. O que foi a experiência do lar para você? E qual princípio, ou qual momento foi mais impactante? Você solta para a gente esses 2 depoimentos? Meu nome é Isabela, eu tenho 17 anos e o que mais me marcou foi o princípio da dignidade, porque o meu testemunho é parecido com o seu, onde eu não era uma pessoa digna, como a Monique falou, e Jesus me mudou completamente. E sobre hospitalidade, que quando eu ainda não era convertida, eu odiava que pessoas iam na minha casa. Eu não era hospitaleira, né, como a Ana falou, e hoje em dia Jesus mudou completamente meu coração e eu tenho prazer em receber as pessoas na minha casa. E mais um. Meu nome é Giovana, eu tenho 15 anos e acho que os que mais me marcaram foi o princípio da dignidade, da honra e do também. Especialmente do também e da honra são coisas que são práticas que eu acho que eu posso mudar hoje. E é porque eu acho que eu podia honrar mais meus pais, eu podia mais fazer coisas além, assim, para mostrar o meu amor por eles, ao invés de só falar em palavras, mas também fazer em ações. E minha mãe, eu fui perguntar para ela já fez a experiência do lar, e eu fui perguntar assim para ela como é que era e tudo, e ela disse que era tipo um Legendários, só que para mulheres.
E eu concordo, porque eu acho que eu vou voltar para casa e eu vou ser diferente. Eu acho que a minha família vai ver mudanças na minha vida. Meu nome é Isabela, eu tenho Esse foi a nossa última turma de junho desse ano. Aí a gente tenta colocar a decoração com coisas que atraem as meninas. Nesse foi com donuts. Mas a gente já usou macarrons, coisas que atraem e depois pode comer. Está sem música, mas está bom. E para finalizar, a gente quer apresentar os 2 galhos, aquela revelação de que o coração das jovens meninas são como galhos verdes, flexíveis e maleáveis. E o coração de um adulto é um pouco mais difícil, é rígido e resistente. Então, nós queríamos desafiar vocês a começar a fazer a experiência do lar com adolescentes. Porque o que a gente percebe é que, se a gente ficar assistindo a ideologia do feminismo moldar esses coraçõezinhos tão tenros, não é isso que nós vamos fazer. O desafio para vocês é posicione-se a transmitir as verdades bíblicas e semear nesses corações sedentos as verdades bíblicas que nós sabemos. Uma geração negligente, que não transmite a palavra, ela gera uma geração doente, uma geração incrédula. Posicione-se, em nome de Jesus. Então, agora a gente quer orar. Quem quer aceitar esse desafio de começar a experiência do lar para crianças e adolescentes? Então, nós vamos orar. Porque com Jesus, vocês podem contar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudá-las. Então, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Nós te agradecemos porque cada uma de nós está aqui para aprender mais, para avançar mais o teu reino. E que cada uma de nós possamos usar o que a gente já tem para o avanço do reino, Senhor. Como a Trina gosta tanto de falar, se a gente for fiel, o Senhor vai nos dar mais. E que esse seja o desejo do nosso coração, e que esse seja a sede do nosso coração, para a gente avançar o reino, para que uma geração nova, uma geração que teme ao Senhor, seja levantada através das nossas vidas, com todos esses princípios bíblicos que o Senhor deu para a Dev. Em nome de Jesus. Amém. Adolescentes é de 12 a 18. E crianças, aí, né, 4 a... A gente nunca fez. Ainda. Mas a gente percebe que as meninas com 14, 15 anos, elas são aproveitam mais, elas absorvem mais. E aí, vocês não conseguiram ver o último vídeo, mas no último vídeo tem as nossas filhas ministrando para a adolescência. A gente está treinando elas. Porque a Dev falava sempre, foi uma das últimas falas dela. Coloque essas meninas junto de vocês, para que elas possam aprender a amar, servir ao Senhor Jesus. E é isso que a gente tem tentado fazer. Colocar as meninas, se vocês que têm filhas, coloquem elas juntas de vocês.